Oi pessoal, meu nome é Amanda Vasconcelos, se você não me conhece, acabou de conhecer e você está assistindo ao Nuvem de Ideias. E nós chegamos aqui com mais uma resenha e a primeira resenha do ano de 2023. Inclusive, feliz ano novo para você que é inscrito no canal e para você que não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui embaixo. E essa resenha é muito especial porque é a resenha do último livro que eu li no ano de 2022, que foi o livro O Veneno na Montanha. E eu vou dizer para vocês que esse livro foi uma ótima leitura e uma das melhores leituras que eu fiz no ano de 2022. Então, eu acabei fechando o ano com chave de ouro, né? E vim trazer aqui o que eu achei para vocês. Então, começando pelo enredo desse livro, né, O Veneno na Montanha, esse é um livro de fantasia que vai se passar nesse território imaginário, nesse continente imaginário chamado Insula, em que nós vamos acompanhar a história de Kalina Caster, que é a heroína dessa história, que é uma moradora de Insula, que está indo até a prisão de Insula de propósito, tá? Ela foi presa, ela acabou fazendo algo para conseguir para essa prisão, para conseguir resgatar a mãe dela, que foi presa injustamente. E nessa fantasia a gente vai encontrar um lugar, um território em que o governo monárquico é ditador, então eles ditam várias regras, eles proíbem que as pessoas utilizem magia, que cada habitante aí dessa terra, eles têm poderes mágicos diferentes e eles proíbem que você utilize, a não ser que você tenha uma permissão, e qualquer pessoa que não atenda às regras que eles impõem são, assim, severamente castigados, são presos, entre outras coisas. E entre todos esses castigos que eles podem sofrer, um dos piores é essa prisão de Insula, que fica nessa montanha, né? E que é muito conhecida por ser um local em que maltrata os prisioneiros. É o pior local para você ser preso. E a Kalina tá indo voluntariamente justamente para lá. E nessa de querer salvar a mãe dela da prisão, vários obstáculos vão acontecer pelo caminho, as coisas não acontecem do jeito que ela estava esperando, tá? E com isso ela tem que se superar cada vez mais, encontrar aliados, encontrar soluções para vários problemas, e é nisso que a história acaba sendo envolvente. Eu super dou 5 estrelas para esse enredo, não só por ele ser interessante, mas também por ele ser bem construído. A segunda parte que eu analiso aqui é o contexto temporal e espacial da história. O contexto temporal, ele é um contexto que é fictício, né? Por se tratar de um livro de fantasia, ele não vai se passar no futuro, ou no presente, ou no passado, conforme a nossa linha do tempo, porque é uma linha do tempo diferente. Então, digamos assim, que existem elementos que se parecem um pouco na nossa linha do tempo, com talvez um tempo medieval, em que existe a monarquia e tudo mais, mas também mistura vários elementos de uma sociedade super tecnológica e super científica. Então, a mistura entre esses dois mundos, né? O mundo mais arcaico com o mundo super tecnológico e avançado. E eu achei isso bem interessante. O contexto espacial dessa história, como eu já falei um pouquinho sobre como é que funciona Insula, apesar da história se passar em Insula, num contexto macro, 99% do livro vai se passar dentro da prisão, né, obviamente. Então, assim, mas isso não vai desagregar em nada para o livro. Eu nem sei se existe a palavra desagregar, eu acho que sim. Enfim, se não existir, eu acabei de inventar. E não vai desagregar em nada pro livro, porque esse cenário da prisão é muito bem construído, tá? Não é um tipo de narrativa extremamente descritiva, mas ela descreve tudo que é necessário você saber. Então eu acho que isso também é bom, porque além de abrir espaço para a imaginação, você não precisa dizer todos os detalhes de todas as coisas que existem no espaço. Existem várias coisas que você pode imaginar do jeito que você quiser e não vão fazer diferença para a história. Mas também porque isso ajuda na fluidez do texto, então não vai ficar um texto muito intrucado, cheio de detalhezinhos demais, e vai ir mais direto ao ponto e ser mais objetivo. E algo que eu gostei muito na questão do contexto espacial desse livro é que ele é muito imersivo. Apesar da autora não fazer tantas descrições relacionadas ao contexto visual, ela faz descrições de outras formas, ou seja, ela vai explorar outros sentidos, como por exemplo o cheiro, se é um cheiro ruim, se é um cheiro bom,
se o que ela tá ouvindo, o que ela tá sentindo, tá calor, tá frio. Então isso tudo faz com que você se sinta realmente nesse espaço, além de só dizer quais são as características do lugar. Então eu acho que isso também e um contexto muito bem desenvolvido. Então, por conta disso, eu também dou 5 estrelas pro contexto temporal e espacial. Eu acho que você já sabe qual é a pontuação que eu vou acabar dando, porque eu já falei no início do vídeo que foi uma das melhores leituras do ano. Então, mas é isso aí, vamos continuar. E agora a gente vem para mais um ponto que eu analiso aqui, que são os personagens. Os personagens são um dos pontos altos desse livro. Os personagens são bem desenvolvidos, eles são cativantes e não tem personagens demais, o que eu realmente valorizo numa história de fantasia, porque eu vejo que algumas narrativas costumam colocar muitos personagens que às vezes não vão ter relevância, sabe? E dando um foco desnecessário para eles, e isso não acontece nesse livro, eu não achei que aconteceu. Todos os personagens que recebem foco, eles são desenvolvidos na medida certa e também tem alguma relevância para a história. Então você não fica cheio de nomes e identidades que não vão servir para nada. E eu acho que isso é muito bom na hora de você desenvolver os personagens dentro do livro. A Kalina é uma personagem bastante complexa. Ela tem muitos defeitos. Ela não é uma pessoa perfeita, tá? Ela tem alguns defeitos, tem vezes que ela faz algumas coisas que talvez você não aprove que ela faça. Mas assim, ela tem motivações muito convincentes. Não é aquele personagem que vai tomar atitudes que você não entende, assim, por que ele tomaria. Não, tudo você entende o porquê que ela tá fazendo, como que é a linha de pensamento dela. Eu acho isso muito legal. Então, por isso é óbvio que os personagens também recebem 5 estrelas aqui na minha resenha, tá? E assim, nós finalizamos essa resenha com uma pontuação geral de 5 estrelas para esse livro. Eu acho que vocês não estão surpresos, né? E agora eu venho dar algumas outras opiniões para fazer o arremate dessa situação aqui, da resenha que eu vou fazer desse livro. E com isso, eu acho que eu não preciso ficar mostrando aqui o Kindle pra vocês. Eu venho falar do estilo de escrita do autor, que é uma coisa que eu sempre faço nas resenhas aqui. Eu não pontuo essa parte da avaliação, porque estilo é questão de gosto e cada um tem o seu. Então é óbvio que eu não vou chegar e vou falar, o estilo desse autor é 5 estrelas, assim, é 2 estrelas e tudo mais. Não acho que isso seja legal. Eu vou só falar qual foi a minha impressão sobre a forma de escrever desse escritor. A Bibi, na verdade, eu chamo ela de Bibi porque o Instagram dela é Bibi Lendo, né? E eu meio que associei o nome, né, Bibi. E eu conheci ela na Bienal do Livro da Bahia. E eu já conheci o livro dela antes de conhecer ela. Daí quando eu cheguei lá, eu conheci ela através de uma amiga. Aí ela falou, esse aqui é o meu livro. Eu falei, nossa, mas eu já tinha visto esse livro. Eu até achei muito interessante a capa e tudo mais. Eu tinha lido mais ou menos a sinopse. Então quando eu vi, eu falei assim, eu já tava com vontade de ler antes, então agora que eu vou ler mesmo, né? E qual foi a minha impressão do que eu achei desse livro? Eu não me arrependo de ter lido de forma nenhuma. E dos pontos altos é realmente a forma como ela escreve, tá? Por quê? Porque é um estilo de escrita bastante particular e muito fluido. Ao mesmo tempo, não é tão descritivo como eu já falei pra vocês. Não é descritivo demais, é descritivo... Ele vai contar o que é essencial, entende? Então eu acho que isso é muito bom também. É uma coisa que eu valorizo muito nas histórias. Mas é questão de cada um, o que você vai achar, se isso é uma coisa boa ou não. E o que eu gosto é que ela vai falar bastante sobre o que a personagem está sentindo, o que ela está pensando. Tem muitos diálogos internos da personagem consigo mesma. A narrativa é em primeira pessoa, que eu acho que dá uma pessoalidade maior também, faz com que você se aproxime do personagem. E é um estilo bastante objetivo, eu diria assim, na medida certa. Então eu acho que, assim, gostei bastante, adorei a leitura. E eu acho que... E uma das coisas que eu senti, que é uma coisa que é muito raro de acontecer, aconteceu poucas vezes, assim, ano passado, sabe? É a questão de eu realmente estar com vontade de ler toda vez que eu pegava no livro. Porque realmente você fica querendo saber o que vai acontecer. Você realmente fica envolvido na história. Você realmente se importa com os personagens. E isso é muito legal, sabe? Isso é o que demonstra quando um livro é de fato, assim,
5 estrelas pra mim, tá? E eu acho que você deveria ler esse livro, não só porque ele é um livro muito bom, mas porque é um livro muito bom e um livro nacional, que faz com que a leitura desse livro por vocês, caso você tenha se interessado, porque eu falei aqui, seja urgente, né, gente? Porque assim, se a gente dá tanto valor para os livros que a gente gosta e que são gringos, quando é um livro que a gente gosta e que é do nosso país, que precisa tanto de incentivo, e eu falo isso como autora também, aí é que você realmente deve tirar um tempo da sua vida para dar atenção a esse autor e conhecer ele, porque isso pode fazer com que a nossa literatura chegue a novos lugares. E eu acho que isso é do interesse de qualquer leitor e de qualquer autor também. Então, fazendo esse adendo, eu finalizo esse vídeo aqui. Não deixe de se inscrever no canal, de dar o like aqui nesse vídeo e de comentar, dizer o que você achou, se você já leu esse livro, se você concordou comigo, se você quer ler. Não interessa, só interage aqui, fale comigo que eu vou amar conversar com vocês. E com isso nós terminamos o primeiro vídeo de 2023. Feliz ano novo mais uma vez. Eu prometo que eu vou trazer mais resenhas aqui nesse canal. Tá muito difícil conciliar tudo, mas eu já tenho a minha meta de leitura. E se tudo der certo, vocês vão ter mais conteúdo por aqui. E para isso, me incentive interagindo com esse vídeo, tá? Um beijo, muito obrigada por você ter visto esse vídeo e até a próxima. Não esqueça que você é muito importante para mim. Não esqueça de se inscrever e também depois curtir.